Olá, eu sou Alexandre Alves, esse é o Panorama, o podcast da Escola de Comando Estado-Maior do Exército, produzido pelo Observatório Militar da Praia Vermelha. Você ouve aqui temas ligados à defesa, aos conflitos bélicos, à geopolítica e à estratégia. Estamos na Praia Vermelha, observando o que acontece de mais relevante no Brasil e no mundo. Desde o retorno de Donald Trump à presidência em janeiro de 2025, a política dos Estados Unidos em relação à Venezuela mudou abruptamente de tom quando comparado ao período imediatamente anterior. A administração Trump acelerou e ampliou uma estratégia que mistura sanções econômicas, ações militares de combate ao narcotráfico e ações para interromper o comércio de petróleo, além de declarações diplomáticas de deslegitimação e pressões para isolar o regime de Nicolás Maduro internacionalmente. Essas medidas têm impacto direto nas dinâmicas internas venezuelanas, nas relações hemisféricas e no mercado energético global, e também suscitam debates sobre sua legalidade, riscos humanitários e eficácia política. Na madrugada do dia 3 de janeiro, o governo dos Estados Unidos lançou o que Trump chamou de um ataque em larga escala contra a Venezuela, capturando o presidente venezuelano Nicolás Maduro e sua esposa Cília Flores. No panorama de hoje, vamos analisar essa ação norte-americana, enfocando seus principais reflexos geopolíticos no cenário mundial. E o nosso convidado é o professor Carlos Frederico, da Escola de Comando Estado-Maior do Exército. Professor, eu gostaria de lhe desejar boas-vindas, deixando aberta para a manifestação inicial do senhor. Obrigado pelo convite, sempre um prazer falar aqui com esse público dileto e distinto, nesse momento que é bastante interessante para nós que analisamos o- as relações internacionais contemporâneas, mas que também nos leva a uma série de inflexões e preocupações. Professor, essa operação indica uma disposição inédita de Washington para empregar as forças diretas sobre a América Latina, algo que ele já havia antecipado quando lançou sua Estratégia Nacional de Segurança no fim do ano passado. Esse documento tem sido apontado como a reinvenção da doutrina Monroe do princípio do século XIX, que afirmava a primazia dos Estados Unidos sobre o hemisfério ocidental. O senhor pode nos explicar um pouco mais sobre essa nova estratégia de defesa dos Estados Unidos? A nova, a nova estratégia nacional, né, é uma nova estratégia nacional de segurança, no sentido mais amplo, do ponto de vista do país, ela traz algumas inflexões que eu acho que são importantes. Primeiro que um diagnóstico que talvez o maior risco aos Estados Unidos não estejam concentrados em estados rivais clássicos, mas na convergência entre estados frágeis, autoritários, crime organizado transnacional, e potências que são qualificadas, né, por eles como revisionistas, né, tal qual Rússia ou China. Né. Do ponto de vista regional e do hemisfério, acho que isso é uma marca bastante importante dessa estratégia. O próprio presidente Trump falou que a reinvenção da doutrina Monroe para uma doutrina Donroe, né? Ontem postagens e aí isso pode parecer pouca coisa, mas postagens do executivo americano, né, em Twitter e afins, dizendo esse é o nosso hemisfério, né, isso tudo traz camadas que merecem análise, né? Então, os Estados Unidos eles passam uma vez mais, né, a tratar o hemisfério ocidental como uma área de influência direta, e a consequência direta disso é que, ao ter isso como área de influência direta, primeiro significa que estão preparados para agir com coerção, se necessário, para terem os resultados que esperam. Então, isso é uma lógica importante para ser analisada. Segundo, é que eles estão também preparados para afastar a influência de outros atores, né? No caso, aqui explicitamente, Rússia e China, naquilo que chamam na sua área de influência direta. Então, tem uma mudança aí clara de lógica, menos confiança em normas, menos confiança em regras e mais disposição para o uso direto de poder, desde que entenda que
atenda os interesses centrais de Washington. Nós tivemos a oportunidade de ver alguns analistas falando, principalmente na mídia tradicional, sobre uma surpresa com a ação de Trump sobre a captura do presidente Maduro. Entretanto, nós tivemos a oportunidade de observar nos últimos meses e um agravamento bastante considerável nas últimas semanas no aporte de meios militares para a região bastante intenso. Um Uhum. deslocamento do principal porta-aviões, por exemplo, deslocamento de tropas para a região. O senhor acha que a captura do presidente Maduro foi uma surpresa ou foi um gesto anunciado que se concretizou? Olha, eu estaria na lista aí dos que foram surpreendidos pela ação. É, inclusive nesse mundo que pede análises quase que imediatas, né? Para ser aqui também intelectualmente honesto com aqueles que nos escutam e nos veem. É, eu diria que ainda tinha, eu dizia ainda que tinham muitas medidas que os americanos poderiam tomar de maior estrangulamento da Venezuela, para além daquelas que já estavam sendo empregadas, né, de bloqueio e afins. Não passava pela minha cabeça. Até poderia imaginar alguns ataques precisos a determinadas instalações, mas aí utilização de instrumentos híbridos, né, de conflito, perdão, mas não passava pela minha cabeça a utilização de forças especiais para exfiltração do presidente e da sua esposa para serem julgados, né, nos Estados Unidos. Isso eu confesso, não esperava. Então, nesse sentido, me pegou de surpresa essa ação específica, né? Mas que os americanos estavam dispostos a utilizar todos os instrumentos possíveis para se ver livres de Maduro, isso estava bastante claro. Recentemente, eu tive a oportunidade de assistir uma participação do senhor, numa entrevista que o senhor concedeu, num debate bastante interessante, conduzido com outros estudiosos, com William Bach na CNN, e ali eu vi o senhor defender um conceito bastante interessante que o senhor chama de realismo flexível. O senhor pode explicar um pouco mais para a nossa audiência sobre o que é esse realismo flexível? Claro, primeiro o conceito, e aí também, o conceito não é meu, né? O conceito é trazido por essa nova Estratégia Nacional de Segurança, é, que fala de um realismo flexível. E o realismo tem uma tradição na área de relações internacionais, ao lidar com interesses, com poder, com hierarquia internacional. É, e a flexibilidade do realismo significa reconhecer que o mundo é menos previsível e mais fragmentado do que no passado. E nesse sentido, né, diferentemente do realismo clássico, esse realismo flexível ele não presume, né, alianças fixas ou mesmo uma ordem estável, né? Ao mesmo tempo que, ao contrário do liberalismo, não identifica que as instituições sozinhas sejam suficientes para organizar o sistema. Então, na prática, qual é a resultante disso tudo? Isso significa que os Estados Unidos vão escolher instrumentos diferentes conforme o contexto. Não vão estar preocupados com construção de democracia, nem nada do tipo. Eles vão aceitar que diferentes realidades do mundo afora vão ter diferentes modos de governança, modos de organização. Ah, e vão lidar com eles desde que os seus parceiros atendam os seus interesses estratégicos. Então, para usar o exemplo da Venezuela, pouco importa se a Venezuela se transforma num Estado altamente democrático ou não. O mais importante para os Estados Unidos é que as decisões do governo venezuelano estejam alinhadas aos interesses estratégicos dos Estados Unidos da América. Então, partindo desse conceito que o senhor bem explicou para todos que estão ouvindo, quais são os verdadeiros objetivos do governo Trump ao capturar o presidente Maduro? Essa é uma pergunta que eu adoraria ter a resposta precisa. É, a gente pode falar de algumas dimensões domésticas e algumas dimensões de política externa, né? Do ponto de vista doméstico, captura de Maduro,
ela atende uma base de eleitorado, né, especialmente os latinos que estão vivendo nos Estados Unidos, que tendem a ser reativos, né? Aí basta lembrar de Cuba e afins, que tendem a ser reativos quando o assunto são regimes mais à esquerda na América Latina. Então, ele atende a essa base doméstica. Atende também a outra base doméstica, uma base política mais generalizada, e perdão, menos concentrada, que defende demonstrações mais claras de força. Então, também associa a captura de Maduro ao combate ao narcotráfico, ao controle da imigração. Então, ele faz um amálgama que atende a uma camada interna da população. Do ponto de vista regional, é demonstrar, e acho que isso está bastante claro, que esse é o nosso hemisfério. E aí isso tem um desdobramento global, né? Que é mostrar para principalmente China, mas Rússia e quaisquer outros países, primeiro, que essa área geográfica é uma área de influência americana e aqui todos precisam estar alinhados com os Estados Unidos. E globalmente, deixa claro que Washington está disposta a agir diretamente contra líderes que possam caminhar contra decisões e interesses estratégicos do governo americano. Eu fiz essa pergunta justamente para que nós pudéssemos iniciar, a partir de agora, uma análise um pouco mais profunda sobre o cenário geopolítico decorrente dessa ação norte-americana. E eu vou começar pegando a deixa que o senhor mesmo já trouxe, que é com relação à Rússia. A captura de Maduro, professor, pode representar um revés estratégico para a Rússia, na medida em que a gente tinha Putin como principal aliado-chave do hemisfério ocidental junto à Rússia, aqui com Maduro, e até que ponto a parte do petróleo, um eventual aumento de oferta de petróleo a partir do momento que os Estados Unidos passe a dominar, eu sei que isso leva um tempo, né, da noite para o dia, que ele vai começar a aumentar e ter controle sobre a oferta do petróleo venezuelano. A partir de que momento toda essa trama geopolítica, podendo ampliar a concorrência global dos Estados Unidos no mercado, pode pressionar as receitas russas, que dependem basicamente da venda de energia, né? Petróleo e gás natural. Como é que essa captura de Maduro influencia essa geopolítica russa? A questão do petróleo é muito importante para lidar com tudo que está acontecendo na Venezuela. É, mas acho que tem algumas dimensões que merecem talvez uma lupa maior. O primeiro deles é os Estados Unidos produzem muito petróleo hoje em dia. Produzem muita energia e produzem muito gás natural. Então não é necessariamente que os Estados Unidos necessitem de maior acesso a petróleo para o seu mercado interno. Acho que é menos isso e mais o fato de que há uma enorme reserva de petróleo na Venezuela e, nesse sentido, se os americanos tiverem o controle sobre essa reserva, podem exercer maior impacto no mercado internacional de petróleo como um todo, e isso é um net negativo para a Rússia e é um net negativo para a China também, a China é o maior comprador de petróleo da Venezuela. Então, a Venezuela oferecia a Moscou, né, em resumo, assim, acho que a gente pode falar em três coisas, né? Uma presença simbólica no hemisfério ocidental, cooperação militar e uma parceria energética relevante. O senhor visualiza, já que o senhor tocou na China, por exemplo, o senhor visualiza que essa ação de Trump, ela, tendo em vista, a gente vê na imprensa, não sei até que ponto esse dado é correto, que a China, cerca de 80% da exportação de petróleo venezuelano é destinada à China, e que várias empresas chinesas controlam, inclusive, a produção do petróleo venezuelano. Será que essa ação do Trump com a captura de Maduro não está ligada a tentar reassumir esse controle e dificultar um pouco a aquisição de recursos energéticos por parte da China? Eu acho
É, em alguma parte, sim. Mas eu diria que não é do ponto de vista do número absoluto. A maior parte do petróleo venezuelano fluía para a China. Isso é um fato. Também é um fato de que essa parte, o petróleo importado da Venezuela pela China, não é uma porcentagem muito relevante da energia importada pela China no mundo inteiro. Então, essas duas coisas são verdade. Dito isso, é, é, um, é uma pedra no calçado chinês, por assim dizer, e, de novo, se desdobrando o cenário esperado pelos americanos, que é um cenário de médio e longo prazo, né, que é retomar a capacidade de produção na Venezuela, que hoje é muito baixa, retomar isso a partir de contratos vantajosos para empresas americanas, naturalmente vai haver uma capacidade de influência maior, né, nos fluxos energéticos, contratos e afins, que podem ser mais um fator da competição estratégica com a China. Tá? Mas eu só tomaria um pouquinho mais de cautela em relação aos números absolutos. É só isso. Eu vou continuar em cima do petróleo para puxar um pouco essa análise geopolítica para a nossa região da América Latina. É fato que o petróleo venezuelano é fundamental para sustentar, por exemplo, o regime cubano. Ou estou errado, mas eu acredito que sim, pelo que eu andei lendo, né? Perfeito, perfeito. E até que ponto o controle desse fluxo de petróleo por parte dos Estados Unidos pode ocasionar, por exemplo, a queda do governo cubano ou até uma ação semelhante à que foi feita na Venezuela dos Estados Unidos sobre Cuba, por exemplo? E aí eu trago a nossa análise aqui para o nosso cenário de América Latina. Vamos lá, desde muito que Cuba tem uma importância desproporcional para as relações internacionais do ponto de vista simbólico, por ser uma ilha tão próxima dos Estados Unidos, né, cerca de 250 quilômetros de Miami, e ter um sistema de governo tão diferente dos Estados Unidos. Cuba não tem maior importância, desde superada a crise dos mísseis, Cuba não tem uma importância sistêmica do ponto de vista militar, seja do ponto de vista político, seja do ponto de vista econômico. Então, quando a gente fala de Cuba aqui, primeiro é importante ressaltar que a gente fala de simbologia. É, Isso dito, a falta do petróleo venezuelano vai ser um problemaço para esse país. Cuba também tem uma dimensão de política interna para os Estados Unidos, né? Donald Trump passa grande parte do seu tempo na Flórida. Marco Rubio era senador pela Flórida, é o seu secretário de Estado agora. Então, a Flórida é um estado onde os anticastristas, né, do passado onde tem uma rejeição muito grande ao regime cubano. Então, se a pergunta é possível uma ação em Cuba similar à que houve em Venezuela, diria, é possível, mas diria que em relação a Cuba teria ainda menos justificativa do que em relação à Venezuela. Basta dizer que o contexto, né, o pano de fundo para a captura de Maduro é que foi uma operação lastreada num mandado de prisão emitido por um tribunal americano em relação a acusações relacionadas a tráfico de drogas, armas e afins. Fica difícil fazer mesmo esse caso em relação ao regime cubano. É, de novo, materialmente, Cuba teria pouco a oferecer a política estratégica. Cuba não oferece nada para a China ou para a Rússia, senão também um pouco de simbologia. Então, nesse, nesse mundo que vivemos, a gente não pode afastar nenhuma possibilidade.
mas eu não consigo enxergar quais os ganhos materiais de uma intervenção americana em Cuba. Professor, descendo, já caminhando para o final da nossa conversa, descendo aqui para o nosso Teatro Operacional Sul-Americano. Quais são os principais reflexos dessa ação de Trump? Nós vemos aí na mídia atualmente um debate, acredito eu, mais com viés ideológico, também caminhando um pouco para narcotráfico, entre Colômbia e Estados Unidos. Eu queria que o senhor, de forma simples, fizesse uma análise sobre as repercussões para a América do Sul e, em particular, sobre as repercussões para a segurança e defesa nacional nossa. As repercussões para a América do Sul são gigantescas. É, Se é verdade que a história marca diversas intervenções americanas na América Latina, também é verdade que intervenções diretas, como o que aconteceu agora, jamais tinham acontecido na América do Sul. Então foi a primeira vez que isso aconteceu. O pretexto utilizado, né, também poderia ser utilizado para outros países. Isso também preocupa, né? Então, a securitização da questão do problema que é um problema, né, o problema de fronteiras, o problema de tráfico de drogas, o problema dos crimes transfronteiriços. É, Isso é um problema, a securitização disto por parte dos Estados Unidos é uma questão que precisa ser tratada pelos países da América do Sul. Uma outra dimensão que isso também afeta, e aqui em relação ao Brasil, acho que diretamente, é a necessidade de discutirmos defesa, né? É o que a gente faz aqui diariamente, mas é algo que precisamos aprofundar do ponto de vista de sociedade. Uma discussão sobre defesa. Que defesa precisamos para o mundo que temos? Porque o mundo mudou. O mundo está mudando, mas já há uma conclusão de que o mundo mudou. A defesa também precisa mudar. E para que isso mude, precisa de investimentos, precisa de previsibilidade. Então, todas essas questões agora são colocadas na mesa e a esperança é de que possamos ter um debate profundo, aberto, transparente, sobre que tipo de defesa precisamos num médio e longo prazo, para que a gente não tome decisões agora, para que daqui a 5 anos elas mudem, que os prazos mudem. Não, podemos cortar aqui, podemos. Então, defesa é sempre um gasto e politicamente é mais fácil de ser cortado, porque dificilmente as pessoas vão às urnas e votam defesa. As pessoas normalmente vão às urnas e votam economia, votam o bolso, né? Votam saúde, votam educação, votam acesso ao trabalho. Principalmente as pessoas estão pensando em defesa nacional quando vão às urnas. Mas urge que a gente tenha essa discussão de maneira mais profunda. Professor, eu gostaria de agradecer ao senhor pela essa análise que o senhor brilha a nossa audiência de uma forma clara de um assunto tão complexo, e uma análise tão precisa e direcionada que nos elucida bastante sobre a atual situação. Eu gostaria de deixar aberto ao senhor aí para alguma palavra final, caso o senhor deseje se despedir da nossa audiência. Agradeço a oportunidade de partilhar e acho que essa tem que ser a expressão, né? A partilha é muito importante. É a partir da partilha, perdoe, que a gente vai conseguir construir uma reflexão mais profunda e uma reflexão comum sobre o que necessitamos para navegar esse mundo tão complexo. Então, agradeço muito a oportunidade. Nossa edição do Panorama vai ficando por aqui. Em nome da Escola de Comando Estado-Maior do Exército, do Instituto Meira Matos, gostaríamos mais uma vez de agradecer ao professor Carlos Frederico e a todos os nossos ouvintes. Se você quiser saber um pouco mais sobre esse assunto, acesse o site do Observatório Militar da Praia Vermelha no endereço ompv.ecm.eb.mil.br. E nós continuamos aqui
da Praia Vermelha, observando o que acontece de mais relevante no Brasil e no mundo.